7h53. Em Campos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo pela Folha FM, também ao vivo no Face, no YouTube, Instagram. Tem um aplicativo que eu anuncio aqui que é Twitch TV. Você pode baixar na sua Smart TV e é fantástico. Você vai assistir o nosso programa aí. Você vai também acompanhar a programação da rádio o tempo inteiro. A gente fica com as câmeras abertas aqui, com o áudio também. E para o celular, por exemplo, você consegue mexer na Twitch TV. Você está vendo o programa, ouvindo o programa, acessando o Face e outras redes sociais. Muito bacana esse aplicativo. A gente já está nele há um tempo, então, né, basta você acessar aí. Bom, Campos tem tempo, só conferir aqui, previsão para hoje é de mais calor, mas o tempo agora apresenta aí um pouco mais nublado aqui na área central. Só confirmar com as imagens aqui, porque rapidamente, e a previsão é de 34 graus de máxima, caiu um pouco, e 23 de mínima. E está realmente apresentando que a imagem congelou aqui, mas é parcialmente nublado. No programa de hoje, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Temos a presença do professor Roberto Dutra, professor e sociólogo. E lá na abertura do programa, o Luiz falou muito bem, você é sociólogo e é professor, mas não vive lá naquele mundo da academia só, você vem para a prática também da política. Teve uma participação importante na última eleição presidencial sob o nome do Ciro Gomes, né, em Campos também. Ou seja, está na atividade de campo. E aí pode... Pois não, Aloysio? Posso comentar? A entrevista que a gente fez com o Ciro aqui teve o Roberto como um dos artífices. Sim. Então tinha canal direto via Mangabeira Unga que ele citou com a campanha do Ciro. Desculpa. Sim, e para você aprofundar a ideia de contato entre um e outro. Então, essa relação, essa atividade sua na política, que eu acho que te credencia muito para fazer a análise das perguntas que eu vou te fazer sobre o quadro atual político, que é o governo Lula com 2 meses e 22 dias, quase fechando aí. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela análise dos 100 dias, né, os simbólicos 100 dias. Também o Castro, com aquela reeleição meteórica no primeiro turno. E ainda, por fim, claro e evidente, eu vou te pedir para analisar essa ascensão do Rodrigo Bacelar, um deputado de primeiro mandato, de interior. E você sabe que aqui no estado do Rio, essa coisa de capital e interior, talvez seja mais distante você morar no interior do Rio do que no Nordeste para o Rio. É um negócio bem interessante isso é bem interessante. Você, como sociólogo, pode falar, claro, com muito mais propriedade. E ele chegar na capital e hoje ser o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, uma das mais importantes do país, com um orçamento também gigante, de quase 4 bilhões de reais. Como é que você analisa isso, esse contexto todo? Bem, vamos começar de cima para baixo, assim, do governo federal, né? Eu estou levemente otimista com o governo Lula, né? Primeiro porque a diferença para o governo anterior é marcante, né, sobre todos os aspectos civilizatórios que se possa pensar. O trato com a imprensa, o trato com a oposição, né, a postura do presidente, a qualidade dos ministros. Então, né, no geral, essa diferença é muito clara. Agora, por que o meu otimismo não é motivado só por isso, né? Eu acho que o governo pode encaminhar algumas soluções para problemas estruturais que nós temos. Por exemplo, a proposta de reforma tributária do ministro Fernando Haddad, ela toca num ponto fundamental que há muito tempo que já está sendo discutido no Congresso há muito tempo, que é a criação do imposto de valor agregado como uma forma de substituir a guerra fiscal travada em torno do ICMS. O foco em criar um ambiente de negócios mais favorável para o Brasil. Trata-se, a meu ver, de uma proposta do Ministério da Fazenda com um teor de centro-direita
E a Haddad tem essa proximidade com uma agenda liberal de centro-direita. No entanto, isso não quer dizer que seja uma proposta ruim, muito pelo contrário. Eu dou razão à direita liberal no Brasil quando ela critica o péssimo ambiente de negócio que nós temos, e a questão tributária é um dos motivos para esse ambiente ser ruim. Então isso é um ponto, por exemplo, que me deixa otimista. Em relação, por exemplo, ao Ministério da Educação, também alimenta um certo otimismo. É um ministro que vem de um estado com excelentes índices educacionais, o ministro Camilo, né? E a política externa do Brasil, conduzida de um modo mais responsável. Então eu tenho um otimismo leve. Não é maior, e aí a minha preocupação não é leve, é grande com esse governo, porque os desafios do Brasil são muito grandes, né? Não é um governo que tem uma visão de país, uma visão sobre como quer deixar o Brasil daqui a 4 anos. Tem ambições específicas sobre determinados temas, mas falta uma visão de país, uma visão programática que, a meu ver, é necessária para enfrentar os problemas estruturais que o país passa e que levaram o bolsonarismo ao poder. A economia brasileira cada vez mais reprimarizada, o Brasil desindustrializado, os serviços públicos, né, precisam melhorar. A meu ver, não tem visão, o governo não tem uma visão global sobre o país, isso é muito ruim, né? Em relação ao governo Cláudio Castro, eu acho que é uma continuidade e, de certo modo, um aprofundamento já do governo anterior, do próprio Cláudio Castro, né? É um governo que tem um perfil, eu diria, interiorano, sem nenhum tipo de demérito com o uso dessa palavra, até porque eu sou interiorano. Em relação a isso, o Cláudio Nogueira, né, acho que tocou num ponto fundamental. A política carioca, por razões históricas, que tem a ver com o fato do Rio ter sido capital federal, né, ela é muito distante da política fluminense do interior, e isso tem se refletido nas disputas estaduais, nos governos. Já tivemos governo do interior aqui, Rosinha, Garotinho, e Cláudio Castro é, de certo modo, um governador do interior, né? As suas articulações políticas, sobretudo agora com a ascensão de Rodrigo à presidência da Alerj, dão a ele esse perfil de interior, e é um governo que, de certo modo, é antenado com aquilo que eu poderia chamar do Rio de Janeiro profundo, né? O Rio de Janeiro do interior, né? Então é um governo conservador, moderado, né? Que teve alguns problemas jurídicos no início do segundo mandato, mas aparentemente isso já se arrefeceu, né? A questão toda é que é um governo que, obviamente, sem nenhuma visão de Estado também. É um governo que, se tiver dinheiro, faz obra, distribui para os municípios. É um governo mão aberta nesse ponto, mas não tem uma visão sobre como deve ser o Estado do Rio. Falta visão também, né? E a questão fundamental do Rio é a questão fiscal, né? Como é que o Rio vai caminhar nesse sentido? Vamos precisar, de novo, de renovar o regime de recuperação fiscal? Como é que vai ficar essa relação do governador com o Ministério da Fazenda? Tudo isso vai ser muito importante. E em relação à ascensão do Rodrigo Bacelar, né, eu acho que é uma coisa para a gente que é da região, não só de Campos, mas a se comemorar, em primeiro lugar. Mostra que aqui se sabe fazer política, né? Mostra a habilidade política dos nossos políticos. E para a região, isso é muito importante, e também para o Estado do Rio como um todo. Eu acho que é muito bom que a Alerj não seja presidida por um carioca, né? Por alguém que tem uma visão muito bairrista, porque não há nada mais bairrista na política fluminense do que um carioca fazendo política, né? Normalmente os candidatos a governador do Rio falam para o povo fluminense como se estivesse falando para o povo da cidade do Rio, né? Então eu vejo com muito otimismo. Claro, é um político da pequena política, Rodrigo, né? Eu acho que, assim como o Cláudio Castro, ele também não tem nenhuma visão sobre o Estado, mas é melhor do que se fosse um político com uma visão, pelo menos, mais restrita dos interesses. É um negociador, só que é um negociador que tem uma visão mais ampla sobre os interesses do que apenas focada na capital e dos seus grupos. Essa resposta, o final da resposta me lembrou, os generais ingleses foram chamar Gandhi para discutir como é que seria a Índia independente. E falou, mas vocês, a Índia sempre teve muita gente, né? Vocês são centenas de milhões de pessoas, tem parte muçulmana, parte hindu, parte sikh, são as religiões, né? Ele falou, você está certo. Vamos ter problemas. Só que vão ser os nossos problemas. Ele vai ser gerido por nós. Porque qualquer
mau governo próprio é melhor que o bom governo estrangeiro. E nenhum general inglês soube dar resposta a Gandhi. A independência da Índia, separada do Paquistão, a porção islâmica ficou separada, se concretizou, né? E estão em pé de guerra realmente até hoje. E os dois são potências nucleares. Ali na Caxemira, né? Estão se bicando ali, meio tipo Ucrânia e Rússia. Mas vamos para o nosso canavial, como diria Capê. Pesquisa GPP feita entre os dias 10 e 12 de março, 600 pessoas aqui em Campos. O que ela deu? Vamos primeiro para a estimulada. Vladimir Garotinho, 50,4% de intenções de voto. Em voto válido, 61,4%. Tira os brancos nulos, né? Não sabe. Caio Viana, segundo, com 18,1% intenção de voto, 22% na estimulada. Marquinhos Bacelar, 5,8% intenção de voto na estimulada, vai a 7,1% no voto válido. Tiago Rangel, deputado estadual, 2,9% na estimulada, vai a 3,5% no voto válido. Candidato do PT, é assim que está identificado, 2,6% na estimulada, vai a 3,2%, intenção de voto, vai a 3,2% no voto válido. CVC da direita Campos, assim identificado, 2,3% na intenção de voto na estimulada, 2,8% voto válido. Há que se registrar que na espontânea, talvez há 1 ano e meio da urna, é um momento que a espontânea, você pode dizer que ela tem um peso ou igual ou talvez até superior à estimulada. Mas na espontânea, tipo assim, houve 600 pessoas, se 10 pessoas falaram Jaspion, voto em Jaspion tem que estar na sua lista. Porque o cara, estimulado por óbvio, as opções são apresentadas. A estimulada você pode falar o que você quiser. Você pode falar Jaspion, Macaco Tião, foi uma eleição aí para trás, né, para o voto impresso. Mas Natália Rangel, professora Natália Soares, mas nome político professora Natália, que foi muito bem votada na eleição anterior, 2020, ela ficou em quinto e quase passou o então prefeito Rafael Diniz em quarto, quase. Teve na espontânea 0,2%, né? Como é que você vê só para terminar, ao mesmo tempo que a estimulada, ela revela, quer dizer, 61,4% voto válido, 50,4% está no limite, mas voto válido vai para 61,4%, é uma possibilidade razoável de definição em turno único. É o que a estimulada aponta, mas você vai para a espontânea, a eleição está claramente aberta, porque Vladimir lidera 38,6% entre os nomes citados, só que a liderança de fato não sabe e não respondeu, 46%. Quase 50% da população de Campos não tem candidato ainda. Então, é compreensível, 18 meses, mais de 18 meses para a eleição. Quer dizer, ela é uma eleição que tem um favorito, que com possibilidade de ganhar no primeiro turno, mas é também uma eleição aberta. O que é aparentemente contraditório é complementar. Como é que você vê, Roberto? Eu não vejo como uma eleição tão aberta. Eu acho que a espontânea é, de fato, o melhor termômetro no momento, como na 18 meses, né? E é um termômetro que mostra que a maioria da população não está ainda interessada na eleição, mas ela indica que esse interesse, eu acho que a estimulada capta um horizonte para onde esse interesse vai. Eu acho que o quadro é muito favorável a Vladimir. Eu vou arriscar dizer aqui que não é necessário apenas um fato novo, não. Seria necessário um fator novo, duradouro, como, por exemplo, uma crise fiscal, uma derrubada dos preços do petróleo, um escândalo grave de corrupção, alguma coisa muito grave, para impedir que Vladimir ganhe no primeiro turno. Eu acho que a tendência é um quadro de Vladimir ganhar no primeiro turno. Por que eu digo isso? Não só pelos dados quantitativos da pesquisa,
né, por uma avaliação que eu faço da política local, dos atores do arranjo político local. Os atores de oposição, o principal candidato de oposição da última eleição, ele, como a gente já falou aqui, ele está ausente, como de costume, da vida da cidade de Campos. Né? As pessoas não sabem onde Caio está, ele não fala, ele não se pronuncia, ele não marca a posição de um líder de oposição. Esse foi o principal candidato de oposição, né? Inclusive eu votei nele no segundo turno. Né? O outro candidato mais importante seria o Marquinhos Bacelar, é presidente da Câmara, é vereador, tem responsabilidade dentro de um grupo político. E a perspectiva de poder de Vladimir hoje, e ela não é só de hoje, eu acho que ela tem uma tendência de duração, ela desencoraja a oposição. Né? Assim, claro que vai ter candidato de oposição, mas todo mundo sabe que vai entrar numa situação muito difícil. Então, você vai abandonar uma cadeira de vereador para se candidatar a prefeito e marcar a posição? Pode fazer isso, mas você vai estar sacrificando 4 anos de mandato. Então, eu acho que, lendo os interesses dos atores de oposição e de governo, eu acho que a tendência é de Vladimir ter uma certa tranquilidade. Né? Claro que muita água pode rolar debaixo da ponte, mas se não acontecer nada de novo, de duradouro, a tendência é que ele ganhe no primeiro turno. Eu trouxe hoje, como eu falei no início da entrevista, eu trouxe hoje a repercussão de quase todos esses nomes citados, ainda Sérgio Mendes, que não foi citado, ex-prefeito, governou Campos, um bom governo, inclusive. É um governo melhor do que a lembrança dele. Que foi muito atacado por Garotinho quando voltava para ser prefeito. Governou entre 93 e 96, a cidade de Campos, eleito por Garotinho, no auge do garotismo. Mas eu ouvi parte deles. Eu ouvi parte deles. Eu vi quase todos eles, à exceção, de Caio Viana, que realmente não consegui, não retornou. Né? Tentei, falei, demandei desde segunda-feira, tentei com gente pró, reforcei com gente próxima, mas, enfim, infelizmente não tive retorno. Mas, como você falou, faz parte do show de Caio, né? Essa ausência entre a safra. Mas alguns deles trazem dados, assim. Tem pessoas como o Thiago Rangel que questionaram a pesquisa, né? Ele falou que se a pesquisa de GPP ele fosse acreditar a pesquisa de GPP, ele não teria sido eleito presidente da LERJ. E foi eleito, realmente, na primeira tentativa, né? Thiago... Perdão, desculpa. Deputado, perdão. Deputado, obrigado, Nogueira. Deputado da LERJ na primeira tentativa, deputado estadual na primeira tentativa, assim como tinha sido eleito vereador também na primeira tentativa. Isso também dá fôlego, né? Primeiro que você vem vereador, você ganha. Depois vem deputado, ganha. Mas tem também o contravapor, né? Bolsonaro acreditava nisso, até perder para Lula. Bolsonaro nunca havia perdido uma eleição. Ele foi vereador do Rio, deputado federal, foi 6 vezes deputado federal, presidente, nunca perdeu uma eleição. Ele se valia nisso. Aí perdeu para Lula por margem pequena no segundo turno de 2022. Mas Tiago coloca alguns números, né, que o número de pessoas que não votaram em candidatos do governo municipal a deputado estadual são 118 mil pessoas, quer dizer, é um volume considerável de gente, né, de eleitores. É quase metade dos eleitores de Campos. Você acha, quando você grava... E a outra coisa que ele fala é que... Não precisa nem o que ele fala, o que o Thiago Rangel fala. O segundo turno de 2020 só existiu porque Rodrigo bancou Bruno Calil. Inclusive lá da sua terra, de Morro do Coco. Você conhece bem. Bancou Bruno Calil. Porque Rafael desidratou completamente. Sim. Natália cresceu, mas cresceu por alguém que nunca tinha disputado a eleição. Não para ameaçar os primeiros colocados. Como dificilmente ameaçaria. Né? Se não tem um terceiro para ter voto, Vladimir ganha o primeiro turno.
Então, você tem que ter esse terceiro ou quarto. Se não tiver, a chance de um lugar no primeiro turno é muito grande. Pois é por isso que eu acho, né? Claro, eu estou correndo um risco aqui, gosto de correr riscos, né? De cravar que vai ganhar no primeiro turno. Mas esse é um fator. Ou seja, a oposição, aparentemente, vai ter menos condições, não só o terceiro parece que vai estar ausente, como até agora não apareceu, como o segundo também não parece ter a mesma força de antes, né? Então, olhando para a oposição, o que a gente vê é uma situação de maior fragilidade. Apesar da oposição ter a presidência da Câmara em Campos, de certo modo, mas isso não se reflete, né? E aí que tem um outro fator que a gente não mencionou ainda aqui, né? Na pesquisa do IGP, o principal índice de GPP. Como? GPP, né? O principal aspecto positivo de Vladimir é ser um bom administrador, melhor que os anteriores, né? Então isso se destaca, né? A comparação com o governo anterior, né? Ela gerou na população um rebaixamento até de expectativas. Então, quando você olha, né, a cidade hoje e compara com o governo Rafael, você não quer saber que agora está entrando mais royalties, você não quer saber se o Vladimir deu sorte, o Rafael deu azar, você no final das contas vai querer ter um prefeito que tenha sorte, não que tenha azar, né? E você vai comparar, né? Então, eu acho um quadro muito consolidado, assim, eu acho muito difícil a oposição conseguir furar esse bloqueio. Napoleão que dizia que escolhia os generais primeiro pela competência, depois pela sorte. Né? E quase conquistou a Europa toda. Então... mas é fato. Isso não dá para combinar. O Putin invade a Ucrânia aí, porque eu estou assumindo a prefeitura de Campos aqui, eu preciso de mais royalties. Você não combina isso. Literalmente, você não combina com os russos. Mas tem também o trabalho que eu acho importante de emenda, que cresceu bastante, né? Fruto da experiência dele em Brasília, né? Enquanto Clarice teve mandato, veio, e o senador Carlos Portinho, que é Bolsonaro. E aí você não tem que julgar. Trouxe muita coisa para Campos. Muita emenda, muita emenda. E o governo Cláudio Castro, com a venda da SEDAI. Também. Então, muito, né? Mas vamos lá ter os números aqui da pesquisa. Vladimir, como você falou, é verdade. Ele lidera com folga, tanto na espontânea quanto na estimulada, fruto de duas coisas. Primeiro, você está correto. A avaliação do governo, né? A avaliação do governo dele. Só para dar os números aqui. Estou com bigarro, peço desculpa ao ouvinte. O governo Vladimir é considerado ótimo por 21,7% da população, bom por 33,8%, perfaz uma maioria de 55,5%, regular por 34,8%, regular pode ser... As pesquisas que dividem entre regular para bom e regular para ruim, essa não. Mas então vamos considerar o regular neutro, né? O regular está ali em cima do muro. Mas ruim por 3,3% e péssimo por 5,5%. Então, entre ruim e péssimo, você tem 8,8%. Entre ótimo e bom, você tem 55,5%. E não sabe não respondeu 0,9%. Isso é muito pouca gente também indecisa em relação ao governo. Há uma opinião formada sobre o governo e ela é majoritariamente, 55 a 8,8. É 7-1, né? Mas também, porque Vladimir é o mais conhecido entre os candidatos, o que é natural, isso do prefeito. Mas a rejeição dele não é a mais alta, isso que é interessante. Veja bem, aí a gente vai ter outra coisa. Vamos primeiro falar do conhecimento, porque a rejeição não é bem rejeição, é uma medição análoga. Vamos falar primeiro do conhecimento. Conhece bem, né? Aí entre os candidatos que melhor pontuaram na induzida. Não tem o candidato PT, porque aí você tem que ter o nome. Como não botou o nome, não tem a pessoa. Conhece bem o Vladimir, 81,1%,
da população. Caio Viana, 55,1%. Marquinhos Bacelar, 35,9%. Thiago Rangel, 25,7%. CVC, apenas 9%. E aí, não conhece. Não conhece nada. Só ouviu falar, mas não conhece. O cara não conhece o candidato. CVC da direita é desconhecido por 84,4%. Thiago Rangel, deputado estadual, 46,9%. Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara Municipal, 32,6%. Caio Viana, 8,9%. E Vladimir, só 0,3%, não conhece Vladimir, porque é se esperar sendo prefeito. O CVC coloca isso. Olha que terreno imenso para explorar. E é um fato. Sim, é um fato. 88,4%. Um Thiago Rangel, que é deputado, 46,9%. O Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara, irmão de Rodrigo, 32,6%. Caio 8,9%, não, pouco. Mas você não acha que isso é espaço? Não, há espaço, claro, há espaço. A questão é que boa parte desse espaço já está ocupado pela consolidação do nome de Vladimir ou potencialmente ocupado por ele. Há um espaço, mas não é um espaço muito grande. Eu acho que há espaço para que uma oposição marque posição nessa eleição, né? Por exemplo, o CVC talvez possa crescer, enfim, né? Um candidato de direita. Campos é uma cidade que tem um eleitorado de direita muito forte, né? Mas eu não acho que esse espaço seja suficiente para desafiar Vladimir no quadro desenhado hoje por essa pesquisa. Não. O que você falou sobre rejeição, a gente pode falar em índice, tem que ter cuidado com isso, tá? Claro. Porque a gente pode falar em índice análogo à rejeição, mas não foi marcado. A rejeição é o seguinte: em quem você não vota de maneira nenhuma? Claudio Nogueira ou Beto? Isso é rejeição. A imagem negativa é uma medição análoga, mas ela não é rejeição. Quem lidera a imagem negativa, eu já ia cometer falho. A imagem negativa é Caio Viana, com 24,3%. Em segundo lugar, Vladimir Garotinho, com 18,4%. Em terceiro lugar, Marquinhos Bacelar, com 17,7%. Em quarto lugar, Thiago Rangel, 11,3%. E em quinto, CVC, até porque é menos conhecido, né? 7 pontos. E já na imagem positiva, Vladimir lidera com 69,7%. Você vê que outra coisa interessante, quando você compara a imagem de Vladimir com a imagem do governo, a do governo é boa, mas a dele ainda é melhor. Pois é. É 10 pontos acima. Quer dizer, sai de 55 para quase 70. Quase 15 pontos acima. A imagem do governo é muito boa, mas a imagem dele ainda é melhor. Caio Viana, 48,2%, imagem positiva. Marquinhos Bacelar, 33% de imagem positiva. Thiago Rangel, 26,3% de imagem positiva. E CVC, 5,9% de imagem positiva. Há sempre que lembrar que o tal candidato do PT, como não está identificado por nome, esses índices você não pode medir. Porque é sobre a pessoa. É sobre a pessoa. Como é que você analisa esses números, Roberto? Então, apesar de não ser, Aloysio, né, o índice de rejeição é um índice análogo à imagem positiva, mas até pela dimensão dos números, eu acho que indica aí sim um espaço para Vladimir crescer, né? Eu acho que a imagem positiva dele, estando certa a pesquisa, impressiona politicamente, porque normalmente o desgaste de quem é muito conhecido é alto, né? Mas mesmo assim a imagem dele é mais positiva do que a imagem dos principais candidatos de oposição. A negativa é mais baixa, né? O Rodrigo, o Marquinho e o Caio, o Vladimir fica pouco à frente só do Marquinhos, né? Na imagem negativa, né? E o Caio fica na frente. Então, assim, aparentemente Vladimir não herdou talvez uma rejeição muito ligada ao grupo político da família dele. Conseguiu um certo distanciamento, isso acho que é verificável na política profissional, mas eu acho que na população isso também é verificável, e é por isso que eu digo, o quadro é muito positivo. Eu vejo isso aí como um espaço onde ele pode consolidar uma possível vitória no primeiro turno, né? Acho que a grande vitória no primeiro turno, quando já tivemos a eleição aqui, foi a de Rosinha, né? A última grande vitória em primeiro turno, foi avassaladora, foi quase
Mais de 70%, né? De reeleição foi, né? Que Rafael de ganhou no primeiro turno, mas Isso, foi não, eleição. mas ele foi de- Arnaldo Viana também, porque Arnaldo se marcou porque garotinho, ele, Sérgio Mendes em 96, a eleição 96, não é isso, Luiz? Tem que voltar, peraí. Garotinho 88, calma, você me dá nó na cabeça. 88, 92, peraí, 92 Sérgio. 92 Sérgio? 92 Sérgio. 92 Sérgio, 96 Garotinho. Então, Garotinho sai em 97 para disputar a eleição com Marcelo Alencar, com Marcelo César Alencar, não, Maia. César Maia. Ele perde para Marcelo Alencar antes com César Maia, em 98. Então, deixou com o Arnaldo. Então, Arnaldo entrou em 97 e se elegeu em 2000. No primeiro turno. Arnaldo também foi uma votação Foi, conservadora. foi, de fato. Né? Então é um quadro, eu vejo um quadro parecido, assim. Foi a primeira votação para executivo em Campos com mais de 100 mil votos. Um cara teve mais de 100 mil votos. Lendo aqui, claro, evidente, Arnaldo assumiu 2 de abril de 1998. 98? Após 2 de abril de 1998. Após renúncia do titular Antônio Garotinho para concorrer ao governo do estado naquele ano. 98. Então o prazo legal era maior do que é hoje, né? 98. Viana concorreu à eleição e 2000. venceu o primeiro, em 2000, que aí ele já tinha assumido como, né, o vice. Ele ganhou com 65,96% dos votos válidos. Tinha máquina municipal Contra e 20 estadual a favor também, né? Contra 20, e aí Feijó 25, arredondando. Luísa Botelho 4,97, foi candidato do PT. Exatamente. Mas a pergunta acabou de... Eu errei um ano. Foi... Não, mas aqui Você quando tá tá na ponta de precisando. cabeça. Mas só errei um ano. Agora ficou melhor ainda, se o Google já era bom com o chat GPT, agora ficou. Mas isso aqui é uma pesquisa antiga que eu tenho memorizado aqui. Mas você me tirou agora. Agora quebrou a pergunta. Que era, na verdade, essa comparação de primeiro turno que você estava fazendo. exatamente. Lembrei. O Roberto falou. Isso que você falou, eu falei isso com a Aline Nainha aqui ontem. Quem me disse foi uma fonte do Grupo de Bacelar, uma fonte que está hoje no Rio, né? De alto escalão lá do Grupo de Bacelar. Que a eleição do ano que vem, até aqui, quer dizer, como você falou, tudo. A fase Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas tudo pode acontecer. Claro. Lembra muito a eleição de 2012 de Rosinha. Onde é que se destacar, Marcou fez um belíssimo papel. Exatamente. Marcou posição. Mas ficou um papel que repercutiu muito na Pedra. E a Pedra, a 98, tem essa pretensão de que ela é Campos. Se você olhar para o mapa, 98 é um cotoquinho assim. E se olhar para o número, a grande zona é a Baixada. É a Baixada. É 7,6. Né? Então, a 98 tem essa pretensão, mas ela mas enfim, Marcou, ele fez ali um grande papel, mas não ameaçou, hora nenhuma, a reeleição de Rosinha. Se firmou como nome de oposição, né, durante um tempo, né? Então são duas perguntas. Você acha que o Vladimir pode... Você concorda com essa fonte? Você acha que o Vladimir pode... parece mesmo, o Vladimir pode repetir isso? E um candidato, seja da esquerda ou da direita, eu acho que Marcou foi uma exceção, porque ele era um nome maior que o PT em Campos. Sim. Não falo maior que o PT nacional mesmo, mas maior que o PT em Campos. Alguém da direita ou da esquerda pode fazer... se não tiver um segundo, um terceiro, que façam muito voto, podem fazer um papel desse, como Marcou fez também naquela eleição? Bem, e sobre a primeira parte, eu acho que sim, embora não talvez com um número de votos e com a tranquilidade que Rosinha teve, mas eu acho que é um quadro parecido, concordo com a fonte, que é um quadro parecido com a eleição no primeiro turno, a reeleição de Rosinha, naquela ocasião. E em relação à segunda parte, aí eu já acho mais complexo,
Porque, por exemplo, o nome de esquerda, hoje o PT, primeiro, né, um fenômeno nacional que afeta a eleição municipal que não existia antes. O antipetismo, que continua muito forte, o bolsonarismo é muito forte aqui, o antipetismo por isso também é. Então, o candidato do PT em Campos, assim como o candidato do PSOL, ele tem uma dificuldade muito grande que não tinha antes. É difícil você ter um nome que se apresente como candidato do PT e que consiga realmente ser maior que o PT, ser maior que a esquerda. Esse nome não está à disposição hoje em Campos. O Jefferson poderia ser, mas eu acho muito difícil, né? A eleição, a melhor candidata de esquerda que nós tivemos na última eleição, tirando aí o Caio Viana, né, foi a professora Natália, né? Mas a dificuldade do pessoal se articular aqui, eu acho que torna também muito difícil que o nome dela seja alçado a essa posição que Marcou alcançou. Se eu tivesse que apostar, eu acho que seria mais fácil até um candidato de direita, como o CVC, de extrema direita, conseguir se destacar do que um de esquerda. Não vejo a situação boa para a esquerda em Campos, não. A gente vai falar agora sobre eleição da UENF. Você prefere seguir direto ou quer fazer um intervalo? Quer fazer uma gracinha? Fazer o Cristiano de olho aqui. E a gente faz uma pausa rápida, coisa ligeira aqui, enquanto tomamos um novo. Reforçamos o café. Só um preâmbulo, qual vai ser mais disputada, de Campos ou da UENF? Boa. Eu acho que é da UENF. Sempre foi disputada. Na última teve segundo turno. É verdade. Na última teve. E olha, pra você ter ideia, Marcou, tinha como. Eu tenho essa pesquisa, eu tenho aqui guardada aqui justamente para horas como essa, né? Já que meu HD está muito ocupado, né? Não tem mais espaço para. Rosinha teve 69,96, lembra? Arnaldo, falei agora há pouco, teve 65. Ela teve 69, quase 70% dos votos no primeiro turno. E Marcou, que tinha como vice, não sei se você vai lembrar. Elinho Anormal. Andral Tavares. Sempre. Andralzinho, né? 61 mil votos, que significa 25%. Não, veja bem, se a eleição fosse na pedra, Marcou se elegeria. Sim. Eu me lembro, vou dar um bastidor aqui. Um monte de você fazer um jornalista que você. Não, tá ligado. Murilo Diegues, que tem o Instituto Pro 4, participou da campanha do Marcou. A pedra, acho que ela é Campos. A pedra tá para Campos como a cidade do Rio de Janeiro tá para o estado do Rio. Se acha, e não é. Né? E aí, Murilo foi fazer uma pesquisa. E Murilo é um cara sério. Inclusive é o convidado para vir aqui amanhã, analisar as pesquisas também. Foi para a rua e viu. Gente, é isso daqui. Eles quiseram bater Murilo, porque as pessoas, o que elas viam, o universo delas, é o problema das bolhas hoje, né? Hoje a gente chama de bolha, né? O cara acha que o mundo é aquilo. E não é. Né? Não é. Mas eu me lembro disso. Porque ele estava muito bem na pedra. E outra coisa que a gente podia até abordar, mas não abordamos aqui, mas vamos deixar, vamos falar da UENF. Essa pesquisa dividiu em 3 regiões as 4 zonas de campo. Então não são exatamente as 4 zonas de campo. Mas a chamada região 1 é a 98 e a área central da 129. Tá? Que pega ali Parque Aurora. A franja central da 129. A franja central dela. É a 98, que hoje é 98, amanhã é antiga 99. E a franja central da 129. Né? O Vladimir também está ganhando. E são ganha, se não me falha a memória, por quase 20 pontos. Como o Caio teve 15 pontos na 98 no segundo turno, de vantagem para o Vladimir, ela dá a impressão de uma virada na pedra, que esse dado eu estou dando aqui em primeira mão, esse dado eu ainda não usei. Né? Eu não escrevi sobre ele. Mas a pedra, desde 88,
a pedra sempre foi o calcanhar de Aquiles dos Garotinhos. Sempre foi. Exatamente. Garotinho, o grupo Garotinho, quando teve um popular e um da pedra, ganhou a eleição. Quando teve 2 populares, perdeu. Isso é 10 em 10. Vamos lembrar? Garotinho ganhou como vice quem? Adilson Sarmé, da pedra. Sérgio Mendes, que tem... Sérgio Mendes, para quem era o vice? Sérgio Mendes, gente... 96, primeiro turno também, 3 de outubro de 1990, prefeito, vice, só chegar aqui, Antônio Garotinho, quem disputava com ele era o Rockefeller, só conferir aqui, o vice dele era Arnaldo, em 96. Vice de? Garotinho. Não. De 96, você quer de Sérgio 2000. Não, 96, 92. Mas vamos lá. Mas 92 também Garotinho elegeria, como quis provar com o Sérgio, um poste. Quando o Garotinho volta para assumir, tem Arnaldo. Né? Ele sabe que o governo do Estado, Arnaldo fica. Quando o Garotinho tenta, em 2004, 2006, no suplementar de 2006, né, ele tenta a chapa puro sangue, periferia, Pudim Claudeci, ele perde as 2 eleições. Quer dizer, aí para ele, para voltar com o Rosinha, o Rosinha foi o vice de Rosinha, agora quem foi o vice de Rosinha, Luísio? O segundo foi Chicão. Chicão. Chicão também. E agora Vladimir trouxe Frederico. O que é interessante, bem que Garotinho começou batendo em usineiro. Vladimir conquistou o poder para os garotinhos, se aliando a um usineiro. Tem uma questão de classe social aí. Quando a gente fala pedra, baixada, claro que classe não explica tudo, mas tem um fator de classe social, né? Que eu acho que é a vantagem. Quando você consegue a pedra, quando você consegue ganhar nos arredores e reduzir a perda na pedra, você está entrando na classe média alta. Usineiro modernizado. Vou usar esse termo assim, porque o doutor Frederico, e aí eu posso falar tanto do doutor Frederico quanto desse Macou. Lembrei, Sérgio Mendes foi Mário Gimenez. Mário Gimenez. Boa, porque nem aqui nem no meu Google aqui tá. Não tem vice, só tem. Tá melhor. Mas o do Macou, tive várias vezes com ele, lá, ele no hospital ou na campanha, ele falou: meu filho, eu ganho. Ele não ganhou voto por simpatia, não. Se tem uma coisa que Macou não era simpático. Cuba, meu filho, eu não ganho voto comprando gás, não. Por que você fala para as pessoas que te pedem um botijão de gás? Ele falou: vão ganhar essa prefeitura para arrumar emprego, para não ter que pedir esmola a ninguém. Isso me lembra como se fosse hoje na... Teve uma senhora que pediu gás em Macou. Me ajuda com gás. Ele falou: não como na sua casa. Você imagina a quantidade de vezes que ela falou mal dele, né? Por não ter dado esse... libanês, gente. Bicho, não toma não pega. Não faz. Diferente. Mas enfim, só para passar para a evolução do ENF, fazer um intervalo, perfeito essa definição sua. E eu dei a historiografia dos garotinhos, né? Quando ganharam, quando perderam, por quê? Porque não tem o pé na pedra, eles perdem. Vladimir chegou ao poder com o pé na pedra, mas chegou com o pé na pedra perdendo no segundo turno por 15 pontos de diferença para cair na pedra. Se essa pesquisa está certa, Vladimir tirou, sabe quantos pontos em 2 anos e 2 meses e 20 dias? 25 pontos, 35 pontos. 35 pontos eu voto pra caramba em qualquer lugar do mundo. Se essa pesquisa está certa, o quadro é muito positivo. Né? Eu estou falando da pedra, só da pedra. Bom, 8h37, nós vamos a um rápido intervalo, pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltamos já com o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, hoje conosco aqui, nessa bancada com Aloysio Abreu Barbosa, e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.